deixa eu apresentar o Thiago, que foi meu colega de Alto Astral, e depois, num outro momento, foi meu editor quando eu fui colunista do jornal Bom Dia, e apareci em algumas capas dele, minha fotinha já Muito. chamada das colunas. E já apareceu E, na coluna social também, colunável. algumas vezes, verdade. Uma com a minha filhinha, inclusive. E, e o Tiago, a gente vai falar aqui de quando ele foi editor, tanto do Jornal Bom Dia quanto do Jornal Cidade de Ribeirão Preto, a respeito de capas, mas ele vai acabar que a conversa vai passear pelo jornalismo também, pela apuração, né? A gente vai conseguir. A capa é o produto final de todo esse trabalho, né? Mas desde que ele era meu colega, ele era um rabisquento, podemos dizer assim, né, Tiago? Que pensava junto com o designer, que tentava imaginar como ia parar no papel aquela informação. Então, é uma característica dele e eu diria até bem única mesmo, de, de transportar o que está na cabeça dele e ter essa sinergia com o colega para chegar na capa. E aí vocês vão perceber o resultado final, à medida que ele for falando, várias capas icônicas que ele produziu para a gente. E eu sempre acompanhei, porque ele sempre teve o hábito de colocar nas redes sociais dele, e ultimamente tem postado lembranças. E aí vocês vão perceber que o diferenciado, que foi o que eu comentei em aula uma vez, e disse que ia convidá-lo para esse papo. Né, Thiago? É por aí? Tirando a parte dos icônicas, né, que eu acho que é morte. Não, mas é engraçado, né, como a gente acaba influenciado pelo meio, com as pessoas com quem a gente convive mesmo, né? Eu tive, você também, né, na editora Astral, isso começou, né? A gente teve muita sorte de ter bons designers lá, né? Que deixavam a gente perguntar, deixavam a gente questionar, deixavam a gente ver eles fazendo alguma coisa, né? De cara que eu lembro do Joe, lembro do Thompson, tem o Enio também, e tem o André Marcondes, enfim, tem uma galera que passou por lá, assim, e que você sempre vai aprendendo um pouquinho, né? Vai entendendo que só texto não é suficiente, né? Tem determinados materiais que quanto menos texto, melhor, né? Então você vai aprendendo a valorizar um pouco essa relação imagem-texto, essa relação iconográfica que existe, né? Dentro do jornalismo, e não só para capa, né? Você acaba levando isso para reportagens, você acaba levando isso para produtos especiais, né? Você acaba levando isso quando você monta um portfólio, quando você monta o seu currículo, né? Você vai montar uma palestra, você, pô, que tá meio pesado de texto, vamos colocar uma imagenzinha, né? Enfim, isso acaba se refletindo muito quando você tem um ambiente que te propicia isso, né? Eu, graças aos deuses do jornalismo, eu tive muita sorte de trabalhar com muita gente boa, né? Tanto na fotografia, né? Aqui em Bauru, eu trabalhei com a Juliana Lobato, com o Cris Zanardi, né? Depois, quando eu fui para São Paulo, no Diário de São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel Pera, com Mobília, sabe? Com o Nelson Coelho, que é um cara que foi 6 Copas, acho, né? O Marcelo, não lembro sobre o nome dele agora, é um cara também que foi para 3 Olimpíadas, né? Então a gente tem se aprende muito com essas referências, né? No Diário eu trabalhei com a Renata Manesco, por exemplo, tem uma porrada de prêmio ESSO em diagramação, assim, sabe? Um negócio impressionante. Você sentar e ver a Renata produzir uma coisa é uma aula, assim, sabe? Só de você olhar, assim, um negócio muito bacana. E deu certo, eu consegui trazer um pouco para o meu trabalho isso, né? Também trabalhei com grandes capistas, né? Trabalhei com o Márcio ABC aqui em Bauru, no Bom Dia. Trabalhei com o Nelson Nunes no Diário de São Paulo, que fez capa no Diário, eu acho, por 20 e tantos anos, assim. O Nelson, que é um jornalista também premiadíssimo, elogiadíssimo, assim. Trabalhei com o José Suzuki em Ribeirão Preto, na cidade. Enfim,
eu tive essa sorte de poder trabalhar com esse pessoal e, ao mesmo tempo, de ter um pouco de liberdade para pirar, né? Para poder fazer essas brincadeiras entre foto, deixar uma foto mais rasgada numa capa, fazer uma capa com uma arte diferente. Foi dando certo, foi fazendo, foi caindo no gosto dos leitores, assim. Eu consegui montar um portfóliozinho, assim, bacana, assim, de coisas para guardar na memória, assim. Hoje, principalmente, que eu não estou em jornalismo diário, né? Eu estou na assessoria, eu tenho menos, eu faço menos isso, mas pelo menos eu tenho as lembranças aí para guardar. Aliás, eu esqueci de mencionar o Diário de São Paulo, que era da rede Bom Dia de jornais, né? E em algum momento você foi deslocado para atuar. Foi em Jundiaí ou você foi para São Paulo também? Bom, Bom Dia me fez um cavaleiro errante, né? Eu comecei aqui em Bauru, aí eu fui para Jundiaí para trabalhar na rede Bom Dia, né? Depois a rede Bom Dia voltou para Bauru, vim para Bauru, fui para o Diário de São Paulo para fazer o meio de campo entre o que era produzido do Diário e o que era produzido da rede Bom Dia, né? Então, acabei indo para São Paulo também, depois voltei para Bauru aí como chefe do Bom Dia, e depois fui para Ribeirão Preto, na cidade, né? Uma história do jornalismo diário foi em praticamente 3 veículos, assim, mas foram longos, assim. No Bom Dia fiquei 7 anos, acho. No Diário eu fiquei um ano e pouquinho, e no A Cidade eu fiquei 6 anos, né? Então, boa parte da minha carreira, tenho quase 20 anos de jornalismo, boa parte dela foi no impresso, assim, no jornalismo diário, né? Para desespero, assim. Aliás, um egresso da Unesp, que fique registrado também. O Tiago, assim como eu e assim como os futuros jornalistas, unespiano. Formado na Unesp, cria da casa. É isso aí. Meu veterano. Que não significa que seja mais velho que eu, porque eu fiz cursinho antes de entrar. Vamos lá, começa. Então. O Thiago vai fazer uma breve apresentação, depois eu vou bater um papo com ele. Sobre capa, né? Como você tinha comentado, né, chefe? A capa, ela meio que acaba sendo é ingrato fazer capa, né? Porque ela tem que resumir um produto final, né? Quem trabalhou em jornal diário, assim, né? Sabe que pega para capar, né? Todo dia, para você fechar uma edição. Hoje as redações estão cada vez mais enxutas, então é muito mais complicado. Porém, a capa ela tem que ser extremamente atrativa, resumir um pouco do que você tem dentro da edição, né? E principalmente, que é o que eu sempre falo assim, fazer uma conexão, né, com o leitor, assim, né? E essa conexão ela tem que ser por meio da informação. Não importa se essa informação vai estar no texto, na manchete, não importa se essa informação vai estar na cor, não importa se a informação vai estar na foto, se ela vai estar numa arte, se ela vai estar no infográfico, né? Mas essa conexão tem que ser feita por meio da informação com o leitor, né? Então, é muito prazeroso fazer capa, às vezes também é muito complicado, assim, né? Porém, por mais que você tenha regrinhas que você tenha que obedecer para fazer capa, tem que ter uma manchete de destaque, precisa ter uma foto, você tem que seguir um projeto gráfico dentro do veículo no qual você trabalha, né? Não existe regras fixas para fazer capa, né? A capa ela não tem um manual fixo de como se fazer. Claro, se você não quiser correr riscos, você faz uma capinha com a manchete em cima, uma foto embaixo, chamadinha do lado, chamadinha do outro, e funciona, né? Só que aí você não surpreende o leitor e você cai no problema de oferecer mais do mesmo, num que a gente tem informação escapando pela mão, né? Principalmente em internet, por aí vai. O jornalismo impresso, né, onde você encontra as capas, assim, revista, jornal, tudo, ele sofre muito com isso, né? Essa concorrência desleal da quantidade de informação. Então, eu acho que o que é importante dizer é isso. Você tem umas regras, você tem um caminho que você pode seguir,
mas dentro desse caminho você pode pegar alguns atalhos, criar novos caminhos, assim. Isso foi uma coisa que eu sempre procurei tentar deixar aberto, assim, sabe? Ficar com a mente aberta de, olha, tem um jeito básico de fazer, mas quando a gente puder, a gente vai fazer alguma coisa mais diferente, mais ousada, assim, porque o leitor precisa ter, né, dentro de uma enormidade de coisas que ele encontra numa banca de jornal, num supermercado, o que quer que seja, ele precisa encontrar diferenciais assim, né? E muita coisa que funcionou no passado também não pode funcionar hoje, né? Ou muita coisa que funcionou lá atrás agora volta a funcionar. É muito cíclico isso, né? Tem um exemplo, né? Trouxe aí o exemplo de uma capa da Folha da Noite, a antiga Folha de São Paulo, né? De 1921, né? Ou seja, são quase 100 anos, que era uma capa só de texto. Era a maneira industrial que dava para fazer a capa, né, nessa época, né? Hoje a gente olha essa capa e fala, meu, não é atrativa, né? A princípio, você olha assim, é uma capa que tem só texto, não tem uma foto, não tem uma cor, ninguém mais faz capa assim, né? Até o Globo, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, né? Quase 100 anos depois, fazer uma capa só com texto, aí contando as histórias de pessoas que morreram por conta da Covid-19. Então é uma capa que tem só o nome e um resumo do que foi a pessoa, né? E é tudo texto, a capa inteirinha é texto, vamos ver aí também na tela. Ou seja, quer dizer, antes não funcionava, agora essa aqui todo mundo falou que é uma capa genial, né? Então agora funciona. Você vai mostrar que não tem regra, né? O que a gente precisa pensar é no resultado para o leitor, se isso vai surpreender o leitor, isso que é o importante. O leitor ele tem que ser a base de tudo, né? Você tem que fazer para que ele possa ser surpreendido e levar informação de qualidade para ele, começando pela capa, né? Fala aí, chefe, quer acrescentar alguma coisa? Não, é que essa capa do Globo, eu ia só comentar que talvez ela tenha tido um impacto exatamente por ser nada usual hoje, né? E funcionou. Exatamente. E repercutiu, do tanto que repercutiu pelo estranhamento que ela causou. Exatamente. E claro, toda a comoção que está envolvida. E lembrando que a gente já teve capas também que é só uma foto. Se eu não me engano, eu não vou lembrar qual acidente aéreo, mas tem um acidente aéreo, tem uma foto que é o mar, onde o avião caiu, morreu tudo lá, e acho que tem, se eu não me engano, só a data. Assim, ou o nome do avião, uma coisa assim. Então, né, funciona de todos os jeitos, assim, a gente tem que saber, tem que ser o feeling mesmo, né? Isso me leva ao segunda observação que eu acho que é importante fazer. Pessoas fazem a diferença na hora de fazer uma capa no jornal. Se você tem uma equipe de fotografia boa, se você tem uma equipe de diagramação boa, se você tem um repórter que apura bem, escreve bem, fatalmente você tem capa boa no dia seguinte. Eu sempre falei, principalmente quando eu trabalhei no Diário de São Paulo, no Jornal Cidade em Ribeirão, que a equipe era bem grande, uma das maiores equipes que eu acabei trabalhando, assim, era raro não ter uma foto boa rasgar na capa, sabe? Era muito fácil fazer capa numa cidade em Ribeirão Preto. Não que não fosse nos outros jornais, mas numa cidade era realmente muito fácil. Sempre tinha alguma coisa que você podia transformar, podia fazer um corte, podia aproximar, enfim, podia pedir uma arte diferente. Era muito tranquilo fazer, porque eu tinha uma equipe boa. E quando você se entrosa com a equipe, aí vai embora, né? Então, por mais que a gente tenha muito da automatização dos trabalhos hoje em jornalismo, muitas vezes as pessoas acham que se você tem um InDesign lascado ou um outro programa de editoração que monta, você deixa a bibliotequinha, ele já monta as capas sozinhos, tudo. As pessoas fazem a diferença e vão fazer a diferença no jornalismo sempre. Isso eu não tenho dúvida alguma, assim. A formação da pessoa, o que ela tem a oferecer para o veículo, para o texto, para o leitor, assim, isso sempre vai fazer a diferença. Né? E como você comentou, né, eu sempre fui muito rabiscador mesmo, né? Sempre gostei de ficar brincando de como poderia ficar a matéria, de fazer um rascunho disso. Eu até trouxe um aí que eu fiz, né? Todo mundo vai ver que eu gosto de fazer os desenhos, mas que eu não desenho nada. Eu sou muito ruim desenhando. Nem homem palito eu faço direito. As pessoas vão perceber pelo meu rascunho.
mas depois esse uma proposta de capa que a gente discutiu durante a reunião, né? A gente sempre fazia uma reunião para falar da pauta e depois falava da capa, o que a gente poderia fazer, o que não poderia fazer, o que tinha de foto, o que não tinha tal. E com a matéria que eu tinha na mão, com as fotos que já estavam meio disponíveis, a gente fez um rascunho da capa. E até que ficou parecido, rapaz. Depois, quando você olha a capa pronta, aí já tem a imagem assim, lembra um pouquinho ali o braço da pessoa meio esticada, né? O jogador no meio com os braços abertos comemorando o gol ali. Tá muito parecido, mas lembra ali um pouco ali a pintura rupestre que eu fiz no papel, assim. E esse é um processo meu, assim, eu gosto de fazer porque me orienta, né? Eu vejo que muita gente faz isso também, né? De brincar um pouco, de desenhar. E eu sugiro muito isso para as pessoas. Quem gosta dessa área, pretende, né, seguir um pouco na parte de diagramação, ou mesmo quer estar preparado, quer começar a entender, para quando for editor um dia poder fazer uma capa, seja de uma revista ou de um jornal, eu sugiro que desenhe, comece a desenhar mesmo. Olhar as matérias dentro do que saem publicadas no jornal, em revistas, comece a desenhar, ver onde fica a foto, onde fica porque esse espaço tem muito. Isso é muito didático para fazer capa. Isso me ajudou muito, né? A ponto de eu não consigo. Às vezes eu vou. Falo muito da questão do design da informação, né? Eu, às vezes, vou fazer. Vou bolar como eu vou criar alguma coisinha para rede social, né? Hoje que eu faço muita assessoria de imprensa, e eu tenho lá todo o programa pronto, que me dá as coisas prontas, mas eu faço primeiro o desenho na mão, assim. Eu atraso um pouquinho por conta dessa mania que eu tenho, assim, né? Mas ela é muito didática. Eu sugiro que as pessoas possam, que façam, brinquem de desenhar, que isso vai dar uma noção de espaço, uma noção espacial, uma noção de texto e imagem, a relação texto-imagem, assim, que vai fazer diferença no final, assim. Eu pensei que nunca faria diferença, mas os meus garranchos em forma de desenho, assim, me ajudaram demais, assim, e fizeram muita diferença já no meu trabalho como, entre aspas, que eu não sei se esse termo existe. Tá valendo. Aí, quando a gente fala na hora de fazer capa, tem 4 elementos que devem ser respeitados, assim, né? E provavelmente será um deles que vai determinar como a capa vai ser, né? O primeiro é a notícia, né? Tem vezes que a notícia é mais forte que tudo, então o destaque da capa tem que ser a notícia, né? O segundo é a foto, né? A gente tem fotos que de repente chegam, às vezes a matéria nem é a principal da edição, mas por conta da foto a gente precisa fazer um destaque diferente, assim, até refazer capa, né, quando essa foto chega. O terceiro é a criatividade, né, o processo criativo. Às vezes você tem uma edição que você não vai ter foto, às vezes a matéria... Pega uma matéria, por exemplo, de violência contra a criança, né? Violência sexual contra a criança. Como é que você faz foto disso? Você não pode expor criança, pai não deixa, né, aparecer, o pai também não quer sair, é uma matéria complicada, você não quer expor, né, o menor, então você acaba tendo que pensar em artes, né, em maneiras diferentes de trazer essa informação para a capa, né? E por fim, o contexto. Principalmente quando a gente fala em jornalismo local, o contexto ele é um elemento muito forte. Às vezes você tem um assunto que em nenhum lugar do mundo seria manchete, mas na cidade onde você está, ele é. Porque é o que vão estar falando amanhã na mesa do bar, é o que vão estar falando amanhã nos senadinhos, que são os cafés espalhados, né, por aí, é o que vai estar sendo falado na Câmara dos Vereadores, enfim. Senadinho? Senadinho é uma expressão onde as pessoas, geralmente mais velhas, geralmente é um café onde as pessoas mais velhas vão, no fim de semana, tomar café e falar de política. Então tem um apelido de... Na minha cidade era chamada de Esquina do Pecado. Esquina do Pecado. O nome muito mais bonitinho, né? Confesso, assim. Muito mais bacana. Aqui em Bauru, fica no Calçadão. Sim, na primeira quadra, logo abaixo da catedral, né? Exatamente. Um café ali. Isso, da catedral ali. Se você passa ali sábado, 10 da manhã, tá lotado, você pode ter certeza que ali de 9, 7 são políticos.
e 2 estão lá para encher o saco do político. Você pode ter certeza disso. Assim. É o Senadinho, é maravilhoso. Na minha cidade natal, Descalvado, a grande Descalvado, né? Grava para deixar registrado Descalvado mais uma vez aparecendo no mapa. O pessoal ia no Coreto, na praça central, né? Porque a cidade é um ovo, tem 25 mil habitantes. Então o pessoal ia no Coreto, tinha os banquinhos ali, o pessoal, até hoje, o pessoal vai lá, assim. E olha que eu já tenho 40 anos e continua lá. Assim. Então são esses 4 elementos aí, né? Só lembrando, então, recapitulando: notícia, foto, criatividade e contexto. Né? Esses elementos acabam determinando o que é uma capa. Né? Eu trouxe uma primeira para mostrar, por exemplo, que é um exemplo de capa, que é a questão da notícia que se impõe. Né? A gente teve... Ribeirão é uma cidade muito violenta. Né? Acho que toda cidade que é muito rica, tem muita disparidade econômica, né? Ribeirão é muito rico, ao mesmo tempo é muito pobre, tem muita favela, tem muita comunidade carente. A cidade ela acaba tendo muita violência. E Ribeirão, quando eu cheguei, muita gente falava dessa questão da violência, da questão da polícia. A gente tinha uma repórter muito boa que cobria só a polícia, inclusive, né? E isso rendeu muitas capas pra gente. Essa que eu tenho aí é um incidente na cidade que em 90 minutos uma gangue matou 5 pessoas de diferentes bairros na cidade. Não foi num lugar só, foi acho que em 2 ou 3 pontos diferentes, e em 90 minutos tinha 5 pessoas mortas, né? Então, e a gente, 90 minutos, 5 mortos, né? Não tinha como fugir disso, né? Depois, quando a gente já estava com isso definido, veio a foto. Então, uma foto extremamente tocante, né? Que é o cara abraçando o irmão que está morto, sendo visto por um policial, né? Essa imagem é muito forte. A gente também teve que dar um jeito de destacar, né? Por conta de tudo, jornalisticamente, né? É uma imagem muito forte para não usar, assim, né? E tem essa questão, né? Tem hora que a escolha se impõe, né? Para muitas pessoas pode ser muito impactante, alguém vai achar que não deveria publicar, mas tem imagem que se impõe, né? Exatamente. Você fica no limite entre necessário e sensacionalismo, né? Tem que saber ter essa... Eu acho assim, se você evita de closes, né, em imagens de policiais, de violência, sim, né, porque, sabe, né, o pessoal que vai trabalhar aí em redação se prepara. Geralmente começa cobrindo cidades, cobrindo polícia, e vê cada coisa absurda, assim, sabe? Você vê acidente e que tem gente que perde perna. Eu cobri uma chacina em Ribeirão Preto, 2 horas da manhã, que o cara tomou um tiro acho que era de 12, sei lá do que era, que a perna virou, envergou, dava para ver dava para ver tudo. Eu já cobri muita coisa de polícia assim, fiquei assustado. E que é isso? Aí esperava ver se alguém ia cobrir o corpo para poder fazer uma foto. Não dá para fazer uma foto assim, né? Fiquei lá 42 minutos, eu cronometrei, 42 minutos até alguém cobrir aquele corpo, você entendeu? Um negócio duro, assim. Então, às vezes as pessoas falam que o jornalista é muito sensacionalista, não sabe os perrengues que a gente toma, assim, para poder trazer uma foto que seja aceitável, que retrate a tristeza do momento, né, a realidade do momento, mas que também possa preservar um pouco família, né, ou pessoas envolvidas no processo, né. Então essa capa que aí a gente acabou até tendo que fazer 2 manchetes, porque A Cidade, ele era um jornalão, igual a Folha, que é o formato standard, né? Então ele aparece na banca dobrado, né? Sim. Então ficou a manchete para cima, essa foto muito forte ficou no meio, e a linha fina e o texto, o que a gente faz agora? Eu faço uma submanchete, né? Como se fosse uma manchete de novo para a parte de baixo. E aí a gente resumiu: um dia, 13 baleados e 619 mil apavorados a população de Ribeirão na época. Mas só uma curiosidade, você dava uma circulada pelas bancas, algumas bancas expunham o jornal aberto, naqueles varais do lado de fora da banca, ou não? A Cidade, não. Eu cheguei a ver... geralmente, quando eu vou morar numa cidade, eu faço questão de 2 coisas. Se eu consigo, né? Morar no centro, na região central.
e 2, morar perto de banca. Eu sou meio rato de banca, eu gosto de banca, assim. Uma coisa que me deixa mais triste em Bauru é que não tem banca, né? Tanto que eu moro, aqui em Bauru, por exemplo, eu moro perto do Taust, da Rio Branco, que é onde tem uma banca. Não é à Sim, toa. uma Não é à das toa. raras. Eu vou sempre lá, assim. Eu já vi, por exemplo, nas bancas, os jornais colocarem o lance, né, que felizmente também foi descontinuado, mas o lance pendurado, mas o A Cidade não. O A Cidade, ele ficava... Como era um jornal muito forte dentro da cidade, ele tinha um cantinho ali, que era do lado do caixa. Geralmente as bancas deixavam ele ali perto do caixa. E a pessoa chegava ali, ela já pegava e já passava, assim, sabe? Era muito legal. E tinha uma parte ali que também ficava mais para fora da banca para chamar a atenção. Mas ele sempre foi dobrado. Sempre foi dobrado. Então, essa questão da dobra, até a gente mudar o formato do jornal, sempre foi um problema para mim. Principalmente com questão de foto, né? Às vezes você quer rasgar uma foto, mas boa parte da foto pode ficar para baixo, né? Então você tem que ter. Então, aqui nas suas capas aqui, a gente vai conseguir identificar quais... Quando mudar para um formato que não tenha dobra, a gente vai conseguir identificar que você explorou de um jeito diferente. Eu não tenho, nessas capas que eu te mandei, eu não tenho nenhuma do formato novo. Ah, tá bom, tá bom. Você vai ver que no formato novo, você só tem uma foto. Sempre. Ah, tá. É dificilmente você ter. Em umas aqui você vai ver mais de uma foto, esse tipo de coisa. Nas outras, você vai, nas formato Berliner, você vai ter sempre só uma foto. Porque o formato é muito pequeno. Como tem capa do Bom Dia aqui, e o Bom Dia é um exemplo, né? Que ele não tinha dobra. O Bom Dia, ele era um grande problema, que o Bom Dia não deixava a gente aprontar muito, né? E o Bom Dia sempre tinha um problema muito sério, que ele era um Berliner e sempre tinha luz na capa, né? Então ele apertava as capas da gente, assim, era uma coisa complicada, né? Mas eu consegui fazer algumas capas do Bom Dia mais ousadinhas, assim, tudo. Mas é bem isso, porque o formato ele é muito pequeno. Se você colocar muita capa, né? Quando eu trabalhei no Diário de São Paulo, o consultor que remodelou o projeto do Diário, ele falava isso. Ele falou, pensa que o cara tá andando dentro de um ônibus, o ônibus parou, ele olhou para a banca. São Paulo é muito comum isso, né? Você tem pontos de ônibus que ficam do lado de bancas. É muito comum. O cara parou no ponto de ônibus ali, dentro do ônibus, e olhou para a banca. Se você tiver 3 fotos, para qual foto ele vai olhar primeiro? Agora, se você tiver uma de destaque, ele não vai conseguir observar, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Então, você tem que pensar até nisso, né? Tinha, né, que pensar até nisso. Do cara que às vezes estava em movimento passando e ter uma foto de destaque para poder chamar a atenção. Não era só o movimento passivo, né? Que a pessoa já vai lá para comprar o jornal. É também você chamar a pessoa para dentro da banca. Sim. Bom, essa foi uma primeira capa. Outra capa também que teve da questão da notícia e tem um pouco também da questão da foto, foi das jornadas de julho, não me recordo, que foi dos protestos pelos 20 centavos. Que não é pelos 20 centavos. Aquela coisa toda lá, né? Todas as grandes cidades do estado tiveram, do país, acredito, tiveram esse protesto, né? Em Ribeirão não foi diferente. A gente tinha uma previsão de ter bastante gente pro protesto, então a gente já separou um fotógrafo só para fazer o protesto, né? Para fazer fotos de muvuca, gente, né? Aquele mar de gente andando pela rua, né? E outro fotógrafo ficou com um repórter embaixo, colhendo stories. Então a gente separou, olha que coisa chique, né? Como era bom o jornalismo antes, né? A gente pode separar 2 fotógrafos para uma coisa só, assim, a mesma, né? Pauta. Isso é um luxo que hoje não existe mais, assim, né? Mas é isso, aquilo que eu falei. Quando você tem um tema que ele é sensível para a cidade, você tem que apostar nele. E apostar significa colocar 2 repórteres, 2 fotógrafos, falar com a gráfica que vai fechar o jornal mais tarde para poder dar tempo de dar o material, e por aí vai, né? Nesse aqui a gente já até tinha foto, né? A capa vai aparecer aí. A gente até tinha foto, que é essa foto menor, que é esse mar de gente em frente ao Teatro Pedro II, né? Que é um ponto de referência e é do lado do jornal, inclusive. Era do lado do jornal na época, né?
Então, pô, já tem uma foto da capa, já comecei a brincar com a capa, né? Esse mar de gente, coisa bonita. Só que como a foto era mais horizontalizada, e aí a gente tem a dobra, né? Eu tinha que fazer uma. Aqui a dobra tá bem nítida. Sim. Dá para ver o espaço entre a chamada e o restante da foto ali. Né? Para não arriscar na hora de dobrar, dá problema ali cortar a chamada, né? Aí o que a gente fez? Durante quase o fim do protesto, um cara atropelou um menino de 17 anos e esse menino morreu. Ele chegou no hospital sem vida. Era o Marcos. Marcos Delefrate, se eu não me engano, o sobrenome dele. Então, com a morte dele, a notícia se impôs. Pô, temos que dar a morte do menino, tudo. Como que nós vamos fazer isso com a capa? Eu falei, ó, a gente tem foto do acidente? Não, não tem, porque a gente estava num ponto, o acidente foi em outro. Foi muito grande, né, o protesto, assim, né, a gente está falando de 25 mil pessoas, você tem quadras e quadras de gente, não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, depois que aconteceu, o fotógrafo foi onde aconteceu o acidente e fez a foto do cara com a bandeira, assim, cobrindo o que foi atropelado. Pô, essa foto é muito forte, assim, né? Então a gente resolveu mostrar o protesto. Isso no chão é um desenho ou é o sangue dele mesmo? É sangue. Caramba. É sangue. Tá. Porque, assim, o cara não atropelou só ele. Ele atropelou, acho que 7 pessoas, mas só um morreu. Né? A gente teve isso. Então, a gente resolveu fazer... Eu, particularmente, não gosto de sobrepor fotos. Eu acho ruim. Mas, nesse caso, não tinha como. Né? A gente acabou colocando 25 mil nas ruas, que era uma informação importante também, um protesto que foi extremamente relevante para a cidade. E fizemos o casamento com a manchete dos 619 mil de luto por Marcos. E aí, na dobra, fica a manchete do Marcos para cima e só a foto embaixo. Né? Então, quando o cara pega e ele faz o movimento de virar o jornal para ver o que tem na parte de baixo, assim, ele tem essa foto, assim. Eu fiz um teste, essa capa, isso é sério. Dentro da cidade, a redação ficava no segundo andar, e no primeiro andar ficavam as pessoas que iam lá fazer anúncio no Classificados. Então tinha o balcão de Classificados ali. E ali as pessoas também compravam o jornal. Eu fiquei um pouco ali, e de 3 pessoas que pegaram o jornal, as 3 pegaram o jornal dobrado, viraram para ver embaixo, na hora que viram a foto, pegaram e abriram a capa inteira, assim, você entendeu? Então você faz o leitor interagir com você, né? Interagir com o jornal. Né? Parece bobo, mas isso é importante. Né? Eu não vou lembrar o nome eu sou muito ruim com o nome, gente, eu peço desculpa, assim. Eu demoro, mas eu acerto, mas eu não vou lembrar agora. E tô velho também, né? Então fica difícil. Eu fui num congresso da Brage e um cara que fazia as capas do Extra deu uma palestra. E ele fala, né, que o grande objetivo dele era fazer a capa ter movimento. Porque ele tinha uma sobrinha, a sobrinha só brincava com o iPad. Aí ele foi lá e deu o jornal para ela. Você não gosta de ler o jornal tudo? Ele falou, não, o jornal é parado, não tem movimento. E ele ficou com isso na cabeça. Daquele dia ele pensou, a capa do Extra ela tem que movimentar, ela tem que ter movimento, né? Então esse é o que eu chamo de dar movimento para a capa também, né? Fazer o leitor interagir com ela. E as capas do Extra que tem feito bastante barulho ultimamente também. O Extra sempre, depois de um certo tempo, faz uns 5, 7 anos, talvez, não me recordo. Mas ele encontrou um jeito de fazer capa muito bom. Muito bom, assim. E volta e meia é isso. A gente vê capas do Extra chamando atenção, né, sendo ovacionadas, assim, com razão. Bom, eu falei que não ia ter? Tem. Próxima capa é da cidade pequenininho, já. Só que essa edição é de Araraquara, porque a gente tinha em Araraquara também. Né? Tá. Dá para ver no topo ali, Araraquara. No topo ali no vermelhinho tá o Araraquara. Foi um dia que eu tive que fazer a capa para Araraquara. Né? E para variar, desgraceira também. Né? Quando a gente fala em notícia, né? Infelizmente, o noticiário policial, né, marginal nesse sentido, assim, ele acaba se destacando. Né? Esse foi um acidente entre um Fusca, um carro, e um ônibus. Né? Eu não vou lembrar detalhes do acidente agora, porque faz muito tempo, mas ele matou, nesse dia, 4 pessoas já tinham morrido.
E rolou uma comoção na cidade de uma forma assim que surpreendeu. O velório, ele estava cheio, parece que tinha mais de 200 pessoas, 150 pessoas, não me recordo agora. E para uma cidade do interior é muita coisa, assim, né? Tinha gente ali que tinha muito amigo, tinha gente jovem, enfim. Só que, assim, o acidente foi numa madrugada. A gente não tinha foto, né? Por conta da comoção, os parentes não estavam conseguindo conversar direito, não estavam dando foto das pessoas que tinham morrido. A gente tinha fotos, a gente tinha imagens muito pequenas das pessoas que tinham falecido, né, que não dava para usar na capa. E aí chegou na hora de fazer a capa, não tem foto. Aí é aquilo que você nunca gosta de ouvir, né? Pô, não tem foto? Vamos pensar em algo então. Aí, para ter essa relação do jornal tá de luto, assim como as pessoas da cidade ficaram, a gente inventou, né, a manchete A Cidade de Luto. A cidade porque é o nome do jornal também, né? E remete à própria cidade. Remete à própria cidade, Araraquara, de luto. E a gente montou os nomes das pessoas em cima e a linha fina embaixo para dar a ideia de uma cruz, né? Então, por mais que a pessoa não identifique, né? Semiótica explica, o pessoal já deve ter tido aula de semiótica, não entrarei em detalhes disso, assim, né? Mas, e como a gente citou o nome das pessoas, né? O Cleiton, o Edson, a Elizabeth, o Raul, esse jornal foi muito bem nas bancas no dia seguinte, porque a cidade realmente se identificou com o jornal, se identificou com a perda, assim, né? A gente sabe que essas leituras tristes assim acabam chamando muito atenção também. Então, foi uma capa que teve esse destaque também lá na cidade. E essa aqui eu não precisei me preocupar com dobra, né? Então eu pude criar ela de cabo a rabo, né? Rasgar o fundo preto, não me preocupar com a cidade ficar para cima da dobra, o luto ficar para baixo. Provavelmente, se eu tivesse dobra, eu teria problema para colocar o nome das vítimas e a cidade de luto, assim. Sim. Não sei se o pessoal da gráfica ficou muito feliz com essa mancha de impressão. Cara, o pessoal da gráfica me adorava, né? Devia ter um voodoo meu, porque o que eu fiz de capa preta, pô, pra acertar isso aí, eles queriam morrer, assim, ficavam putaços comigo. Mas era legal que, quando chegavam essas capas diferentes, a gente tinha esse retorno também. Eles sabiam que tinham dificuldade, mas eles gostavam. Eu já cheguei. Era desafiador para eles também, né? Para fazer um acerto lá. Era compensador para que eles faziam um produto bom também para as pessoas, né? Eu lembro que uma vez um cara me ligou para falar, falou, Thiago, tô ligando para falar que capa legal, que você. Eu nem lembro qual capa que era, mas ele falou, capa legal aqui, ó, vamos cuidar para que o preto saia direitinho. Mas foi muito bacana ter esse retorno da própria gráfica, né? É legal isso, assim, né? A gráfica era nossa, né? Era do complexo Sim. da cidade. Era bacana ter isso aí. Mas, ó, notícia não dá só desgraceira, não. Né? A próxima capa é prova disso. Em Ribeirão Preto, quando chega a época do Natal, que o centro fica aberto até mais tarde, aquilo vira uma faixa de Gaza, você entendeu? É gente andando para um lado, gente andando para o outro. Você fica perdidinho naquele lugar. E eu que morava na área central, dezembro era o mês do cão, porque era muito barulho, até 10 da noite, 11 da noite, era um negócio meio aterrorizante, assim, tinha muita gente andando por lá. E um dia a gente fez uma matéria que era essa questão do centro vai lotar, dando dicas para as pessoas fazerem compras, pedindo para elas terem cuidado, né, porque a polícia reforçava o policiamento, mas sempre tinha muito furto, sempre tinha muito roubo, né, e dando outras dicas também dessa questão de compra de presente, por aí vai. Pô, o centro vai lotar. A gente não queria dar aquela foto do calçadão cheio de gente andando que todo ano a gente dava. Como é que a gente mostra isso? Essa foi até, quem deu a ideia foi um diagramador. Falou, por que a gente... Eu até falei, pô, seria bacana a gente colocar uns bonequinhos. Será que não vale aqueles bonequinhos de banheiro, né? Eu, na minha limitação, né? De imagens, assim, pensei, pô, aqueles bonequinhos de banheiro, assim, né? Cabeçudinho, que nem no Porta dos Fundos. A gente não pode colocar vários desses, assim. Aí ele falou, eu tenho uma ideia melhor, que vai dar um colorido na capa. E eles pegou esses bonequinhos de 8 bits, né? 12 bits, eu não sei como fala. Nanopods. Nanobots, exatamente, assim. E encheu, eu não sei onde ele achou isso, assim, mas
Tem um monte de bonequinho diferente aqui. Tem mulher, vó, criança, né? Não sei como que ele não colocou um papagaio aqui, inclusive. Né? Se procurar, tem um barbudo aí que tem um que ele pegou que não tinha barba, ele fez e falou que era eu, assim, o desgraçado. Né? Então, eu não sei se tá por aí ainda. Ele falou que ia colocar, espero que ele não tenha posto. Mas enfim. E aí a gente encheu essa capa de bonequinho, né? Para poder mostrar essa questão do centro lotado, para dar esse aperto nas pessoas também, né? Como é que ficava o centro na realidade, né? Os bonequinhos invadiram um pouco para baixo da dobra, sim, né? Porque aí a gente não tinha uma foto decente para crescer, esse tipo de coisa. Aí são coisas do dia a dia de fechamento, né? Então a gente aumentou os bonequinhos para. E achei que também ficou bem equilibradinho, achei que valeu a pena. E o centro no centro, né? No centro, exatamente. No centro, no centro. Não, e olha que curioso. Existia uma mística de que a manchete não poderia ter cor. A manchete tem que ser em texto preto e tal. A gente colocou o vai lotar vermelho aí. Assim, né? E ninguém reclamou. Ninguém sentiu falta presa. Isso foi bom porque depois a gente usou como exemplo para poder colocar cor em outras manchetes, assim, né? Mas é que eu falo, às vezes tem uma ideia pré-concebida, não, manchete tem que ser em preto. Por quê? Né? Qual que é a Tá escrito onde, né? Qual que é a Bíblia, né? Onde que estão os 10 mandamentos que vieram assim, escrito na pedra que tem que ser em preto, né? Não conheço. Aí você vai aos poucos tateando e vai conseguindo mudar essas coisas, né? Bom, seguindo, essa aqui foi a primeira capa que eu fiz na cidade em Ribeirão. É uma capa que eu gosto muito, assim, porque... Entramos agora no item foto, né? Isso, agora a gente vai falar de foto, né? Fotos capas que foram decididas pela foto, assim, né? E a gente tinha lá como principal matéria do dia mais um atentado a policiais em Ribeirão Preto. Era o quarto, acho, alguma coisa assim. E eu já cheguei nisso, né? Já cheguei com essa desgraceira na mão. Falei, putz, vamos lá, né? Aí, por exemplo, o atentado foi, acho que à noite, não me recordo agora, não tinha foto. Né? Aí já cheguei e não tinha foto para trabalhar, né? Falei, caraca, e agora? Mas vamos ver o que tem. Falei pro fotógrafo, falei, vocês foram no local, fizeram foto lá? Fiz o local ali de um buraco onde a bala pegou. Eu falei, ok, deixa eu ver essa foto aí, como que tá, tudo mais, né? A gente pegou a foto, era uma foto aberta, com buraco de bala, assim, tudo, né? Eu olhei e falei, será que vai dar pra gente usar isso aqui? Falei, só se a gente aproximar, deixar esse buraco de bala bem grande, e eu tentar construir a manchete em cima. Quando a gente aproximou, a gente viu que o foco tá no caminhão lá no fundo. Tá aparecendo no... Pô, a foto é muito boa. Você entendeu? O cara conseguiu botar o foco no caminhão ali, assim, né? E plasticamente a foto ficou muito bonita. Só que aí quando a gente abriu, a gente aproximou muito a foto, ela ficou boa na capa. Ela ficou desse jeito aí. Aí faltava uma manchete para casar. Eu não poderia colocar atentado, capitão escapa de quarto atentado. Não tem a ver com a foto, né? Aí eu resolvi criar desse jeito. Este tiro era para matar um PM. Você vê o buraco de bala do lado, né? Você entende que aquilo é um buraco de bala. Como você está vendo o caminhão do outro lado, você entende que ele atravessou uma estrutura, ou seja, é um tiro que realmente mataria se ele fez isso com ferro, metal, não sei o que é essa superfície. Imagina que faria com carne humana, né? Enfim. E, obviamente, né, a dobra está certinho na imagem, no fundo da imagem, no fundo da imagem, né, ali certinho, a dobra é exatamente ali. Né? Uma das capas que eu mais gosto, assim, foi a primeira que eu fiz, justamente por causa dessa construção, né? O fotógrafo ter feito uma foto bacana, mas que estava escondida. O diagramador teve essa questão de ir puxando e crescendo ali para a gente aproximar. Tem capas que estão prontas, né? Essa a gente construiu juntos. Eu acho que ela é muito boa por conta disso. E se não tem essa foto, não tem essa manchete. Provavelmente eu ia dar uma manchete bunda mole,
seria, o Sim. capitão escapou do quarto, que não teria nada de novidade, porque já tinha tido outros 3 ataques, entendeu? Então, eu achei que foi legal por conta disso, assim. Outro exemplo, essa aqui, é uma das mais legais que eu fiz. Ribeirão sempre teve um problema muito sério com enchente. Muito sério mesmo, né? Áreas da cidade ali sofriam muito com enchente. Foi feita uma grande obra anti-enchente, melhorou muito, mas bairros mais afastados ainda sofrem muito com chuvas fortes, assim. Aí o Weber Cian, acho que, se eu não me engano, a foto é dele. Se não for, desculpa, eu errei o nome do fotógrafo para variar. Mas o fotógrafo foi até uma dessas casas, assim, e já tinha tido a chuva foi durante a madrugada, né? E durante a manhã ainda tinha água. Né? A água estava no portão da moça ali, né? Então, pô, ele fez a foto ali com a moça no portão, dando essa perspectiva de água, né? De enchente tudo mais. Uma foto plasticamente muito bonita, tal, né? E falei, A criança tá chorando. A criança tá chorando, então a gente tem toda essa construção bacana. Essa aqui é aquilo que a foto que vem e se impõe, né? Pô, a foto da capa tá escolhida, não tem muito o que fazer. Aí faltava fazer a manchete, tava pensando em alguma coisa de choro, não tinha visto. Aí falou, fui ler uma que uma das casas alagadas era na Rua Amparo. Pô, aí brinca, né? Rua Amparo, né? Levantou. Pô, levantou para cortar. Levantou para cortar, exatamente. Então, pô, na rua Amparo sobra abandono, né? Não tinha muito. Ficou fácil, né? E trazer. Pode falar, chefe. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que trazer uma chamada do editorial para capa não é algo corriqueiro, é só também quando um assunto se impõe, né? E aí entra aquilo que você estava falando dessa conexão com o leitor, né? O jornal se importa com esse assunto aqui. Exatamente, o contexto da cidade, né? O assunto enchente é de muita dor para Ribeirão Preto, né? Então ele merece um tratamento diferenciado. Sempre que tinha problemas assim, a gente procurava fazer matérias mais completas, né? Trazer mais histórias, cobrar mais do poder público, né? Essa é a função do jornalismo, né? E foi exatamente isso. Quando a gente chamou o editorial na capa, né? Quando a gente teve essa matéria e com essa foto bacana, até pedi para a Rosana, na época, era a chefe de redação que fazia os editoriais. Falei, Rô, faz um editorial sobre a questão das enchentes. Rosana é um jornalista de velha guarda, assim, né? Desde os anos 70 em Ribeirão Preto, acompanha muito essa questão das enchentes. Então a Rô, ela fez um editorial muito bacana, a gente acabou chamando também na capa, porque é isso, é o jornal comprando a briga para o leitor. Né? Isso é importante para você gerar essa empatia, essa conexão. Né? Isso foi muito bacana também, foi fácil de fazer essa capa aí. E outra coisa que é muito importante, por isso que a capa, ela nasce na pauta, ela nasce na apuração do repórter. Se o repórter não escreve na matéria que é na Rua Amparo, você entendeu? Eu não tenho a manchete. Sim. É muito comum um repórter ir para fazer um negócio desse e falar que é no bairro tal. Eu não lembro quem escreveu a reportagem, confesso, mas eu lembro disso aí. Putz, a matéria citava uma moradora da Rua Amparo, alguma coisa assim. Eu falei, poxa, Rua Amparo. Que isso, vou ter que usar isso e tal. Então, isso é importante, né? Às vezes a gente pensa que não, mas a capa, ela é a reunião dessas coisas, né? Então, se o repórter tem essa sensibilidade de dar esse detalhe, é uma coisa que pode ir para a capa, sim, com certeza. Mais uma de foto. Isso aqui também é muito legal. Ribeirão tinha muito bairro clandestino, muita comunidade que surgia, muita favela. Assim, você regularizava uma, transferia o pessoal para as casas, né, para apartamentos que existiam na época, assim, Minha Casa Minha Vida, essa coisa, tudo, e logo surgia outra. Era uma coisa muito triste, assim, em Ribeirão. E tinha um bairro, que é esse da matéria, não vou lembrar o nome agora, que ele estava irregular há 30 anos, 20 anos, não me recordo agora, assim. E tinha muita gente morando lá. E a gente foi a ideia da pauta era contar a história dessas pessoas, né? Era contar a história dessas pessoas e desse bairro que não existia. Onde você mora? Eu moro
Eu não lembro aqui como é o nome do bairro, Jardim Itaú, não me recordo assim. Eu moro no Jardim Itaú. Que bairro é esse? Esse era comum, porque. Isso mesmo, você tá com a memória boa. Jardim Itaú mesmo? Jardim Itaú. O Jardim Itaú era uma coisa que as pessoas não sabiam onde ficava. Era um bairro que não existia, né? Só que aí você chega lá, a gente foi ver as fotos, tinha muito foto aberta do bairro, assim, sabe? A ideia, a primeira ideia era dar assim: esse bairro não existe. Essa seria a manchete. Mas as fotos abertas, elas não tinham apelo, elas não tinham. Elas estavam muito frias, assim, né? Era barraco, faltava alguma coisa. A gente não estava encontrando um carinho legal naquela imagem. Aí me apresentaram essa foto de uma das personagens, pô, que tá, né, aí de chinelo, o pé praticamente aí na terra vermelha, na terra escura, um vira-latinha a tiracolo. Isso é muito imagem de comunidade, né? Muita imagem de comunidade carente, assim. E ela dá o depoimento dela na matéria. Então a gente resolveu meio que personalizar, né? Então a gente colocou, né, que Maria Helena mora no bairro que não existe. Então isso foi legal também, mas é outra coisa. A manchete, só existe essa manchete por causa dessa foto. Se não tivesse essa foto, a capa do jornal seria outra, assim. Então tem vezes que a foto ela se impõe, que é o que a gente vem comentando aí, né? Você tem alguma coisa que você quer que destaque aí? Alguma coisa que você queria questionar? Apesar da liberdade, né, de não ter fórmula pronta, eu queria só que você comentasse situações, e acho que a partir dessa capa, mas outras também, mas que você tinha que respeitar o grid da capa e também elementos, alguns elementos do projeto gráfico mesmo, que, por exemplo, quando você coloca só uma foto, você deixa de fora uma chamada de um caderno, uma chamada de outro caderno, você deixa de fora outros destaques, né? Como é que é a briga com o padrão e a briga com outros assuntos que não vão parar na capa na hora de montar, de finalizar. Eu sempre fui de uma ideia que a capa ela poderia ter liberdade para quebrar esses padrões, né? Mas assim, se eu fiz muitas capas diferentes, pode ter certeza que eu fiz muitas capas seguindo à risca o gridzinho dela ali com manchete, foto de destaque, chamadinha aqui, chamadinha ali. Mas tenho inúmeras. E nem capas ruins. Capas boas até, nesse sentido, né? Porque funciona, né? Tem dia que você é uma coisa mais tradicional mesmo, que pede uma coisa tradicional, né? Da briga, eu sempre justifiquei para o meu chefe, lá na época, na cidade era o Josué, né? Eu sempre justifiquei para ele o seguinte: o assunto. O assunto e a cobertura que a gente está fazendo dentro do jornal. Por exemplo, na matéria da Rua Amparo, a gente tinha acho que 2 páginas falando sobre enchente. Aí compensa você fazer uma capa um pouco mais temática, né? Apesar de ela ter umas chamadinhas no pé e esse tipo de coisa. Compensa você ter uma chamada mais temática, uma capa mais temática, pela cobertura pesada que você tem lá dentro, né? Agora, essa do tiro da PM, por exemplo, do tiro que era para matar um PM, a cobertura dela foi uma cobertura mais tradicional, assim, né? Até porque aconteceu de madrugada, né? E foi relevante para a cidade porque era o 4º ataque, né? Sim, a capa já estava... Mas o assunto em si, ele não tinha muita novidade. A gente relembrou os outros casos, né? Conversou com o cara que sofreu o atentado, mas ficou ali restrito numa página e tudo mais. Aí eu já acho que você tem um destaque legal para a capa e que merece. E como é um assunto que tá... Ela que me chamou a atenção. Pode falar. Não, acho que a gente está com um pouquinho de delay, Sim. mas dá para tocar. Eu falei que foi ela que me chamou a atenção, porque mesmo você com o texto em cima da foto, você está ali com o abrezinho ali em 2 colunas. Uhum. Exatamente. O projeto... Então... O projeto da cidade, ele previa essa manchete em 2 colunas. Né? Só que, se eu não me engano, eu não lembro se ele tinha 3 ou 4 linhas.
né? A gente acabou, acho que, aumentando uma linha na manchete só. Mas ele tinha esse padrão, né? Então, isso até não acabei fugindo tanto. O que precisava muito preservar era o tamanho, era o destaque dado, né? Porque as manchetes, elas partem de um tamanho mínimo até um tamanho máximo de corpo de letra, né? Então, era importante preservar. Mas esse formatinho em 2 colunas, ele é previsto, era previsto no projeto. Assim como tem em 4, em 3, né? Esse tipo de coisa. Ele já tinha previsto. Nisso eu acabei dando até sorte. Não fui eu que reinventei a roda nesse, assim. Mas ele já era previsto, assim. Então isso acabou dando. O que eu acho que talvez tenha mudado foi isso. Acho que a gente teve que aumentar uma linha na manchete por conta do tamanho, e nisso o texto embaixo ficou bem curtinho, né? Então ali eu tive que ter um pouquinho de síntese para poder chamar, né? Fazer a chamada ali. Então você varia um pouco, mas tudo que existe. Isso você acaba respeitando um pouco do projeto gráfico, mas com liberdade para fazer um pequeno atalho, assim, para ter um caminhozinho diferente quando necessário. Né? Você tocar agora no item, o fator 3, criatividade. Isso. Estou bem curioso, porque você tem você tem uma sequência de 2 dias aqui, né? Isso, exatamente. Começa com uma sequência de 2 dias, assim. Isso é muito legal porque, assim, é uma capa de domingo, né? Domingo, geralmente, sempre foi o Grand Prix, né? Da capa, assim, né? Sempre foi a macarronada da mama das capas, assim, né? Era um dia especial, você podia fazer uma coisa diferente e tal. Para um domingo, a gente pautou uma matéria chamada Amor de Perdição. Basicamente falando de relacionamentos amorosos que terminavam mal, ou com violência, ou com morte, para a pessoa saber identificar o que fazer, esse tipo de coisa. Né? Matéria nessa questão do serviço. Né? Só que, assim, é aquilo que eu já comentei, é uma capa difícil de você ter imagem. Né? É uma matéria difícil de você ter foto. Tipo, às vezes as mulheres não querem fazer, ficam com receio, mesmo que seja contra a luz. E mesmo contra a luz, às vezes ele é um pouco batido, né? E por aí vai, né? Então eu falei, pô, vamos pensar em algo diferente, né? O Amor de Perdição já faz referência à literatura, né? Mas nem todo mundo também é fã de literatura, né? Apesar do jornal ser um item teoricamente de classes mais para B e A, né? A cidade tinha uma penetração boa numa classe mais C, esse tipo de coisa. Eu falei, tem uma coisa. E depois, como a gente, para não ficar só down, a gente resolveu fazer no dia seguinte uma matéria sobre amor de salvação, ou seja, relacionamentos amorosos que salvaram vidas, né? Eu falei, vamos trabalhar com essa dualidade e fazer 2 capas muito parecidas, né? Só invertendo perdição e o salvação. E aí, como a gente fala de perdição, salvação, 1, 2, eu lembrei na hora de ou dominó ou carta de baralho. Como a gente está falando de amor e de mulher, no baralho a gente tem a rainha. Né? Então eu sugeri para o Daniel... A dama, desculpa. Você está vendo que eu não sou truqueiro, né? Eu não sou truqueiro. Né? A dama, exatamente. Eu falei com o Daniel, que era o diagramador, né? Falei, Dani, vamos trabalhar com uma carta de baralho, só que no Amor de Perdição, você vai pegar a dama de copas e vai rachar o coração e tentar fazer a boquinha dela para baixo, né? Uma lágrima escorrendo, para dar essa ideia de tristeza, né? Que remeta à violência, esse tipo de coisa. Aí ele falou, tá, mas eu faço na carta inteira? Eu falei, não. Na outra parte de baixo da dama, você deixa ela feliz, normal. Porque quando a gente fizer o Amor de Salvação, a gente só vai virar a carta. Né? A ideia era ter a ideia do jornal em movimento, né? De você olhar e falar, mas a capa é igual? Aí você vê no detalhezinho. Nossa, não, a daminha tá com o coração inteiro aqui. E aí quando você olha na capa anterior, a dama com o coração inteiro já tá lá. Você só percebe isso depois, assim, né? Sim, ela já tá lá. Ela nunca saiu dali, né? Então é essa questão dos 2 lados do amor mesmo, do amor de perdição, o amor de salvação. Por isso a ideia da carta, né? Então isso foi muito legal que foi construído e foi até legal que uma pessoa jornalista que trabalhou no jornal, tudo,
trabalhou depois, né? Antes ela só acompanhava também a questão das capas. Falou que quando ela viu a capa postada na internet, ela falou, nossa, deu ruim. Imprimiram a mesma capa do domingo na segunda, assim, né? Aí ela falou assim, ficou desesperada, queria avisar alguém, né? Mas depois ela olhou e falou, não, é outra matéria. Aí ela falou, poxa, achei muito genial e não sei o quê. E a gente manteve a mesma estrutura, né? As chamadas só num canto, né? O Amor de Perdição e a Daminha com a metade da dobra ali, até para não mostrar muito a capa, a carta embaixo, esse tipo de coisa, tudo isso acabou sendo pensado para poder dar esse choque. E olha como você comentou da manchete toda em preto, né? Que era uma convenção, etc. Aqui fez toda a diferença você poder brincar com as cores. Exatamente. E é engraçado que, assim, geralmente quando você fala amor de salvação, seria legal o salvação estar em vermelho, né? Porque o amor, né? Essa coisa assim. Mas não dava, porque né, o azul, ele dá uma esfriada na capa, né? A gente sabe que é o tom mais frio. A gente chegou a testar um verde, né? Só que o verde não costuma estar muito na paleta de cores da capa da cidade, a gente foi com o azul, mas foi com o cian mesmo. E não acabou, acho que não comprometendo, e fez essa diferenciação que você citou, assim. Achei que foi legal. Mas a gente sofreu um pouquinho com esse azul do Salvação, a gente queria achar uma cor diferente, assim, uma cor que talvez remetesse a calor, né, a amor também, assim, mas não falhamos miseravelmente na missão, assim, mas acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Inclusive a pessoa que assustou achando que era a capa de domingo de novo. Bom, a gente fez uma outra capa também. É sensacional. Que a matéria era sobre essa questão de beber, de dirigir alcoolizado, né, de dirigir depois de beber. Cresceram muitos casos em Ribeirão, a maioria dos casos analisados poderia até dar cadeia para as pessoas que estavam dirigindo, mesmo elas não tendo, né, matado ninguém, se envolvido num acidente que matasse alguém, por aí vai, né? Como que você chama a atenção? É outra capa que não dá para você colocar um cara bebendo, dirigindo, não dá para você fazer essa foto, né? Ou colocar uma foto de um acidente, esse acidente pode ter sido qualquer acidente, né? E mesmo assim a gente não tinha um acidente recente para poder remeter a isso, né? Para piorar, na segunda-feira a gente tinha esporte. A capa da cidade geralmente sempre trazia muito esporte. Então você já tinha que contar com espaço para fotos de esporte, né? Poxa, precisamos fazer uma manchete mais ficar no grid ali, só o texto mesmo, como é que a gente vai fazer e tal. Falei, puta, se a gente brincar, a gente sempre brinca com a foto, brinca com as artes, se a gente brincar com a palavra agora? Falei com o diagramador, falei, não dá pra gente fazer um efeito de bêbado no texto, assim, como se tivesse tudo duplicado? Ele falou, rapaz, eu acho que tem um comando, filtro. Um filtro no InDesign que faz isso. Ele demorou mais para achar o filtro do que fazer a manchete da capa. Na hora que ele achou o filtro, ele fez, puf, ficou pronto. Assim. Então a gente passou esse filtro como se tivesse tudo meio duplicado aí, né? Se a pessoa tivesse vendo mesmo, né? Com dificuldade por conta do álcool, assim. E funcionou muito bem, assim. Foi uma capa também que foi bem elogiada. E pudemos brincar com o texto, né? Às vezes a gente acha que você só brinca com a foto, você só brinca com a arte, às vezes brinca com o infográfico. Nessa a gente pode brincar com o texto, assim, é um exemplo legal também. Aliás, aqui você brincou com o texto na capa inteira. Sim, porque nas chamadas do topo, o adivinha, 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 e embaixo você espelhou as fotos e usou o fim nas duas chamadas. É o que eu sempre falo, né, cara? Se você já vai ser preso por alguma coisa, você mereça. Você entendeu? Eu fiz uma chamada que não dá. Quando que eu pensei na vida que eu ia fazer uma chamada de uma manchete de jornal que estaria inelegível, você entendeu? É contra qualquer manual, né, de jornalismo isso, né? Tem uma capa do Metro maravilhosa que eles colocaram uma chamada em grego para fazer uma chamada sobre analfabetismo. Aí você abre, você tá lá a manchete do Metro, acho que é do Metro, se eu não me engano. Do Metro, tá lá um negócio escrito em grego, com símbolos. Que raio é isso, né? Aí embaixo ele diz, não entendeu?
É assim que se sente não sei quanto por cento da população que não sabe nem ler nem escrever. Pô, muito genial, assim, você entendeu? Aí no final ele conta. Em tempo, está escrito o seguinte na manchete. Aí conta o que está escrito lá. Mas ele deixa os pequenininho até o final, assim. É muito legal essa capa. E a mesma abordagem, né? Você pega aquilo e fala, o que está escrito aqui, bicho? Essa estranheza atrai, né, o leitor para pelo menos ir até o veículo, assim, até o jornal, né? É bacana você ter saber brincar com esse tipo de coisa. Assim. Sensacional. Bom, às vezes a gente brinca com texto, a gente brinca, faz referência com filme e tudo, né? A gente teve uma vez aí, eu e a Raíssa, que era editora de economia, essa não é uma capa de jornal, é uma capa de caderno, né? A capa do caderno de economia. E a gente fez uma matéria sobre, eu acho que era planos de saúde, uma questão que era para ser acessível para todos. A gente não sabia como ilustrar, porque não tinha número, não tinha personagem, os personagens, quer dizer, tinha personagem, mas era fotinho de fala povo, né? Aí eu falei, oh, Raíssa, mas sobre o que é? Ah, é um negócio que não sei o que a ideia é ser para todos, assim. Desde do médico ao cara que é gari, sabe, para todos os bolsos, esse tipo de coisa. Aí me acendeu uma luz, assim, falei... Eu abri. Conseguiu? Eu abri aqui, ampliei. Operários executivos, clientes novos ou fiéis. Agora, quando se fala em promoção, todos têm direitos iguais. Então, eu não me recordo, acho que é alguma coisa de direito do consumidor. Não me recordo. Isso. Aí era uma coisa que era para todos. Eu lembro que era isso, assim, né? Sim. Para todos, e agora? Como é que faz isso? Aí eu lembrei desse quadro da Tarsila, que chama Operários. Inclusive, na linha fina, a gente coloca operários lá justamente para fazer esse link, né? Tem aqui, você tem uma aqui no canto direito aqui, você dá uma contextualizada. Eu apresento o quadro, né? Porque o que é essa desgraça, né? As pessoas não são obrigadas a conhecer Tarsila do Amaral, né? Assim como eu não conheço muita coisa de Monet, entendeu? Enfim. Não conheço música clássica e por aí vai. Eu falei, se a gente colocar esse quadro, porque o Operários, ele é um quadro que mostra essa questão da diversidade mesmo, né? Das pessoas. Tem homem, mulher, tem preto, branco, tem mais moreno, tem cafuso, enfim. Fui falar com o Josué. Então, Josué, a gente pensou em fazer isso aqui, montei a capa, né? O que você acha? Se ele falasse não, eu tava lascado, porque faltava meia hora para fechar o caderno de economia, né? Fui lá rezando para que desse certo, assim, né? A Raíssa gostou da ideia também. E o Josué achou genial. A gente seguiu, depois a gente postou nas redes sociais, muita gente elogiou, foi muito bacana ter feito essa ousadia de trazer. E é legal isso. O jornal é um espaço, né? Os veículos de comunicação são um espaço para você aprender também. Né? Por isso que eu fiz questão, vamos fazer um box explicando o que é o quadro. Quem pintou, onde está para ver, e por aí vai, né? Que é aquele boxinho que você falou que tem na parte de cima ali. Né? E é engraçado que essa capa, por exemplo, é de 2015, se eu não estou enganado. Né? 5 anos depois, a Época Negócios, ela usou o mesmo quadro para fazer para a capa da revista, só que com os operários com a máscara para combater o Covid. A Covid, né? Para combater a Covid e o coronavírus. Sim. Só que caprichou mais na capa, confesso. Porque deu um recorte mais próximo, né? Aparece ali as indústrias, né? O quadro chama Operários, aparece ali as chaminés, né? Das indústrias e tudo mais. Teve um carinho melhor pela capa, assim. A gente acabou deixando a nossa mais aberta, assim, até para poder colocar a manchete ali dentro do espaço, né? Então, são duas ideias são dois assuntos totalmente diferentes, né? Mas que partiram do mesmo ponto. Provavelmente o editor que foi fazer essa capa também conhece Tarsila, que nem eu conhecia, e teve a mesma referência, assim, tal. Isso foi bacana. Isso mostra, volto a dizer, né? As pessoas fazem diferença no processo do jornalismo, de escrever matéria, de fazer capa. Essas vivências, se eu não conhecesse, por exemplo, eu não sou um grande conhecedor de arte, tá, gente? Quero deixar isso muito bem claro, assim. Sou muito ruim, inclusive, né? Fui muito pouco em museu, isso é uma coisa que até me magoa.
falta na minha formação. Mas Tarsila, na moral, eu fiz trabalho durante a faculdade, esse tipo de coisa, então acabei conhecendo, né? Esse repertório, você nunca sabe quando esse repertório vai te ajudar em algo, né? Seja ele de arte, seja ele de HQ, seja ele de time de futebol, seja o que for, né? E é importante as pessoas terem isso. É importante ler, é importante conhecer de tudo um pouco, justamente porque uma hora ou outra esse repertório pode te ajudar de alguma forma, assim, né? Eu ia te Pode perguntar. perguntar, aqui até pela distância do tempo e por ser uma referência muito forte da Tarsila, provavelmente o editor da Época Negócios não viu a sua capa. Ah, com certeza não. Teve a ideia. Mas a gente sabe que é comum e é válido a inspiração em outros veículos. A revista Veja, quando ela se inspira em revistas estrangeiras, ela inclusive publica a capa original. Ela conta para o leitor que ela se inspirou, né? Sim. Você chegou a fazer alguma capa assim? Que você se inspirou em algum outro veículo? Sim. O Correio da Bahia, quando o Vitória foi rebaixado, ele deu uma capa com o escudo do Vitória caindo da capa, assim. Capa icônica, assim. Tempos depois, eu trabalhei com a Dani, que foi a editora que fez essa capa no Diário de São Paulo. A gente ficou muito amigo, assim. E ela sempre me mostrava os trampos dela. Super bacana, assim. Quando voltei para Bauru, o Noroeste caiu. Não deu outra, né? Peguei, fiz pedi para fazer a mesma coisa, escudinho do Noroeste caindo. Lá dentro da matéria eu fiz uma referência, falando, a capa é inspirada na capa do Correio, com o rebaixamento do Vitória, tinha sido feito 3 anos antes, acho. Uma coisa assim, eu não me recordo agora. Essa capa de rebaixamento do Noroeste, se foi da primeira divisão, ou foi 2009 ou foi 2011. Então foi 2011. 2011, porque foi em 2010 que eu trabalhei no Diário. Tá. Então tem texto meu. Eu era colunista na época. Provavelmente. Sempre que for utilizar uma referência dessa, eu acho super importante explicar. Se você está pegando de uma capa, apresentar a capa, falar quem fez, tudo. Se você está pegando de uma referência mesmo, de um filme, de uma música, né, de alguma coisa nesse sentido, citar também. Eu acho importante, assim, porque é justo, né? O reconhecimento ele faz parte do processo criativo também, né? E chega uma hora, não, chega uma hora que você não cria do nada mais, né? Às vezes você está fazendo um negócio que você sabe que você não sabe de onde que veio, mas você lembra, você fez há 5, 10 anos atrás. Não é que vamos ficando velho no jornalismo, assim? Aí você já fez tanta coisa que às vezes você confunde as cabeças aí. Então é importante sempre dar a fonte, assim. E que senão também você fica pagando de sabichão, fica meio arrogante, né? Tipo, você bota a referência porque você conhece aquilo, mas o seu público não é obrigado a saber. Por exemplo, eu adoro, né, o Rubem Fonseca, até, que faleceu recentemente, mas morria de raiva com as menções em francês dele. Caramba, não sou obrigado a saber francês. Exatamente. Bom, eu precisava comprar um dicionário. O último item, contexto. Contexto. Então, esse item é aquilo que eu falei, né? Às vezes é uma coisa que não é muito importante no geral, né? Mas para as pessoas que moram na cidade onde você está trabalhando, né? Para o jornalismo local, faz muita diferença. Eu ia trazer uma capa aqui, acabei não trazendo, porque a gente já ia se estender muito, né? Mas um exemplo clássico disso, eu fiz uma capa que a manchete era a foto de uma elefanta. Elefante fêmea, não sei como falam. Eu chamo de elefanta, não vão entender. Sou caipirão, não tenho vergonha disso. Para mim é elefanta, né? Que era a Maison, acho que é assim que fala. Essa elefanta, ela chegou no bosque em Ribeirão Preto, ia ser a atração da cidade. Tinha sofrido maus tratos, tinha uma puta história assim. E as pessoas não viam a hora de chegar o sábado para ir no bosque ver a elefanta, né? A gente falou, vamos contar a história dessa elefanta, pelo amor de Deus,
né? Já tinha ingresso comprado com antecedência, tava um furdúncio, era os Beatles, né, de Do mundo animal. E a gente foi fazer a foto da capa e a elefanta cruzou as pernas, velho. Mostrava assim a unha da pata, assim, parecia que ela, sabe, uma foto bonitinha dela assim, né? Aí eu coloquei na manchete, prazer, Maison, né? E falou, a elefanta hoje se apresenta ao povo, à população de Ribeirão, blá, 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 blá. Foi manchete do jornal. Você entendeu? Em qualquer lugar do mundo, talvez isso não acontecesse. Mas aquilo fez um sucesso desgraçado, assim, sabe? Porque o pessoal queria ver a elefanta, né? Queria ver a diacha da Maison lá. Então, é muito importante quando a gente trabalha, eu não sei aí, né? As pessoas às vezes acham que só tem emprego em jornalismo na capital, na Folha, no Estadão, mas tem muito jornalismo local sendo feito, né? E o jornalismo local ele acaba sendo muito importante. Se alguém cair dentro de jornal do interior, jornal das cidades de médio e pequeno porte, esse tipo de coisa é muito importante, dialoga muito com a cidade. Não é vergonha, não é demérito fazer. Inclusive na capa. Né? Não é demérito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bom, sobre as capas de contexto, eu trago a primeira. Não é Thiago Roque se não tiver uma desgraceira, né? Esse caso até teve proporção nacional, né? Que era um menino que era diabético, foi encontrado, sumiu, os pais falaram que tinha sido raptado, depois encontraram a criança no rio, morta, né? E acabou que o padrasto do menino foi indiciado. Ele fugiu, foi para a Espanha, a polícia achou ele lá, foi prender, o Fantástico acompanhou a prisão dele. Deu uma bafafá isso aí. Né? Antes disso. Eu lembro. Foi a dose do remédio que ele deu, né? Ele deu uma superdose de insulina no menino, assim, matou e depois jogou o corpo. Supostamente, porque ele não foi julgado ainda. Né? Teve esse caso e eu estava de férias quando teve esse caso. Quando eu voltei, alguns dias depois, completou 30 dias do caso. E faltavam algumas peças se encaixarem. Não conseguia ver se o padrasto realmente estava falando a verdade. Tava um diz-que-me-diz muito grande, assim, né? Como a gente comentava muito essa questão da peça que faltava, né? E a primeira capa, que não fui eu que fiz, já remetia a uma questão de encontrando as peças do quebra-cabeça. Eu resolvi fazer uma atualização da coisa e criei um quebra-cabeça com o rosto do Joaquim. Como a única pessoa que sabia quem tinha matado ele era o próprio Joaquim, a gente tirou a pecinha da boca dele, né? E fez a manchete do silêncio de Joaquim, né? Porque, assim, 30 dias e não tem ninguém foi preso, ninguém foi julgado, esse tipo de coisa. Então era como se o Joaquim continuasse em silêncio, coitado. Né? Não podia dizer, né, quem que tinha matado ele, assim. Isso foi uma capa também que... Eu não sei, não dá para saber a expressão facial dele, como que era, que tirou a boca, né, da imagem. Então, fica na imaginação, mas os olhos dele falam muito aí, né, um negócio... Essa foto... impressionante. E é interessante o seguinte, a gente não tinha muita foto do Joaquim, sabe? E como ele era criança, a maioria das fotos que se tinha do Joaquim era ele alegre. O que não combinava muito com a capa, né? Essa foto dele, realmente, ela é muito bonita por causa do olhar, né? O olhar de estudo nessa foto. A boquinha dele, acho que estava fechada, assim, sabe? Bem... É como se fosse uma capa de... um olhar meio que de carinho, meio preguiça, assim, sabe? Dele, assim, né? Cansado, assim, tal. Quando a gente pegou essa foto, eu falei, já faz o seguinte, eu não me recordo, mas eu acho que a gente transformou a foto em PB para tirar a cor, que a ideia era ter essa capa um pouco mais triste mesmo para chamar a atenção, né? E também usar essa imagem dele mais menos feliz, assim, né? Porque a gente tinha dado muita foto dele, muitas fotos dele coloridas, alegres, né? Eu acho que não representam o que depois de 30 dias tinha dessa questão de não ter resolvido nada, né? Do caso dele. Então a gente construiu dessa forma, assim, a foto não era muito grande, por isso que ela acabou ficando um pouco pequena na questão da capa aí, né? Ela não conseguiu nem chegar na dobra, assim.
Ah, não, ela chega na dobra sim, acho. Chega na dobra sim, acho. Enfim. Mas foi isso, foi essa que a gente aproveitou. E esses quebra-cabeças, né? Essa parte do quebra-cabeça, todas as capas que a gente foi fazendo Joaquim entrava. Do carro. Até quando a gente dava matéria, o selinho era um quebra-cabeça. Assim, caso Joaquim, dentro de uma pecinha, de um puzzle. Né, virou a cara. Ah, entendi. Fez tanto. Ficou tão forte que a gente acabou utilizando como marca registrada da nossa cobertura do caso. Assim. Bom, essa aqui é uma capa legal também. É uma matéria, no terceiro ponto, uma matéria simples, que eram de alunos de uma escola em Ribeirão Preto, que criaram um Facebook para reclamar do estado precário da escola. Então, eles criaram um Facebook lá, e lá eles colocavam, ó, a minha carteira hoje apareceu quebrada. Ó, aqui as torneiras foram roubadas. Ah, a fiação está exposta. Ah, na privada está quebrada. Enfim, eles iam postando fotos e contando esses problemas para chamar a atenção, né, de que a escola estava precisando de reparos, precisando de reforma, precisando de dinheiro. Eu falei, pô, se eles criaram o Facebook para fazer isso, por que a gente não leva o Facebook para a capa do jornal? Porque as fotos eram muito pequenas, né? E a escola não autorizou a gente entrar para fazer foto lá dentro. Então, pô, vamos fazer então um Facebook. Aí a gente criou como se fosse o Facebook do A Cidade mesmo, né? Só que assim, eu devo lembrar a todos que eu sou velho, né? Então esse Facebook é antigo, né? Não tem nada a ver com o desenho do Facebook, do layout do Facebook que é hoje. Abril de 2013. Então são 7 anos. Mark Zuckerberg, história, hein? Se quiser, eu vendo baratinho. E a gente fez até assim a cidade ali brincando, né, com o negócio. Colocamos ali em relacionamento sério com o Ribeirão Preto, né? Quando você assumia relacionamento no Facebook, ele aparecia o coraçãozinho, né? A parte da direita, que é um fundo azul, era onde tinha coisas patrocinadas no Facebook, se eu não me engano, um negócio assim no começo. A gente colocou ali. A gente colocou umas chamadinhas ali também, tudo, né? E colocou as chamadas em forma de posts, né? Colocado. E até a linha do tempo, que antes aparecia, né? Uma linha do tempo ali, a gente colocou. O jornal era centenário, então a gente colocou desde 1900 e bolinha, né? Até a data atual, que era 2013 e tudo mais, assim. Essa capa foi muito legal, assim, rendeu bons elogios. E eu confesso que eu fiz uma grande burrada, que me recomendaram escrever essa capa com um prêmio. E eu não escrevi. Eu queria ter visto como que ela sairia. Acho que não sei se ganharia, mas eu queria ter visto como ela sairia, assim, tal. Deveria. Bom, a gente teve o impeachment da Dilma, né? E é um assunto. A gente está falando de jornalismo local. O impeachment da Dilma é um assunto nacional, mas que tem repercussão local, principalmente em Ribeirão Preto, que é a terra do Palocci. Né? O PT já foi muito forte lá, hoje nem rastro de sobrevivência do PT existe lá. Então, a gente resolveu fazer uma capa sobre o impeachment da Dilma e uma cobertura especial sobre o impeachment. Então, a gente fez material político local, material econômico local, questão de protesto, que as pessoas saíram às ruas para pedir o impeachment dela durante a votação no Senado, né? Repercussão nacional, né? A gente tinha com as agências ali. Enfim, era uma cobertura bem grande sobre o impeachment. Então, o impeachment tinha que estar na capa também. Qual era o grande problema? O impeachment não ia acabar até o dia seguinte. Se eu não me engano, o impeachment acabou, era 20 para as 8 da manhã. Como é que faz uma capa do impeachment sem o impeachment ter acabado? Né? Bom, a gente já sabia que ela ia ser empichada, né? Ia ser tirada do poder. E comecei a pedir para a editora de foto achar fotos da Dilma, assim, que mostrasse ela pensativa, contemplativa, ou até triste, sei lá. Nada muito forçado, que eu queria tentar uma coisa mais sóbria, né? E a gente achou uma foto da Dilma olhando pela vidraça do Palácio do Planalto, assim. Uma foto feita de dentro mesmo, assim, né? Dela olhando ali. Não sei o que ela estava olhando, mas era ela e a coisa. A gente limpou o fundo, né? Pegou só a silhueta da Dilma, né? E passou um filtro vermelho para jogar ela e escrever a manchete impeachment, né? Porque assim, é impeachment.
Deu certo sim. ou não deu? Por via das dúvidas, a manchete não está errada, né? Lógico que acabou dando tudo certo em termos, né? Tudo errado para a democracia. Dá para perceber no texto que você está pisando em ovos ali, né? Não faltam Sim. argumentos de quem quer o impeachment e tal. Enfim, você pisou em ovos, o que não dá, é como se fosse, não dá para fazer numa final de campeonato, não dá, porque aí um vai ganhar, outro vai perder, não tem como. Exatamente. Mas Nesse caso caso, aí, a deu gente para tinha um arriscar. fato, né? A gente tinha um fato. Existiu o processo de impeachment, né? Sendo votado. Foi Sim. nele que a gente baseou para fazer o processo, fazer toda a capa. Por mais que a gente soubesse que já era a carta marcada, o impeachment, é difícil. Por exemplo, o leitor podia pegar o jornal, eu não sei o que aconteceria, né? O leitor poderia pegar o jornal 6 horas da manhã e não ter dado os votos necessários para Dilma sofrer o impeachment. Como que eu faço? Eu tô falando que ela sofreu impeachment antes dela sofrer impeachment? Eu só adivinho agora, né? Ou alguém batesse, virasse a mesa lá e pedisse um adiamento, já era Exatamente. suficiente. Mas aí, pro dia seguinte, ficava muito velho da Dilma sofreu impeachment, você entendeu? Fica muito velho. Então, a forma que a gente decidiu fazer foi tratar o assunto, mas em forma de análise local mesmo, né? Quem era a favor, quem era contra, a parte econômica, desdobramentos nas ruas, na própria cidade, e a parte nacional. A Dilma já tinha definido que ela ia dar uma coletiva no dia seguinte, então isso a gente pôde dar. Enfim, a gente conseguiu trabalhar com um material assim, e olha que a gente segurou essa capa até boa hora da madrugada. Eu fui embora muito tarde do jornal, esperando que, né, tendo a ilusão de que aquilo terminaria cedo, né? Aí voltei para casa, tomei um banho, tomei café e fiquei esperando terminar. Voltou pro jornal. E voltei pro jornal. É isso. Mas foi bom porque a capa não pôde sair e saiu quente, né? A gente conseguiu dar o impeachment de uma forma ou de outra, conseguiu dar o impeachment. Né? Acabando, que o povo acho que já não deve mais aguentar me ouvir falar. As duas últimas, essa é uma capa muito. Essa eu tenho um carinho muito grande, assim. A prefeita de Ribeirão Preto, na época que eu estava lá, Darcy Vera, ela foi presa por corrupção. Foi caçada e depois foi presa pelo Ministério Público. Desvio de dinheiro, formação de quadrilha, um monte de coisa. Depois que ela foi presa, o vice-prefeito não quis assumir a cidade e abandonou o cargo. O presidente da Câmara também estava preso. A cidade, que beleza. A cidade ficou por alguns dias sem prefeito, né? Na verdade, muitos vereadores tinham sido afastados também da Câmara por conta de uma operação Sevandija que eu resumo como que foi a Lava Jato em Ribeirão Preto. Se eu não me engano, 8, 9 vereadores foram afastados também. E, como faltava só um pouquinho para terminar a legislatura, não queriam chamar os suplentes, porque você paga o salário do suplente e paga os que estão afastados também. Né? Então estava nesse bafafá da cidade não ter prefeito, o vereador vai ter que escolher um presidente interino da Câmara para ele também ser prefeito, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, papapá. E a gente bolou na semana seguinte, no dia seguinte, a gente fazer algumas matérias dessa questão, para explicar para as pessoas, nós estamos sem prefeito. Isso dá algum problema para a cidade, né? Tem que assinar alguma coisa, não tem alguém que possa assinar liberar o projeto de lei, tinha coisas importantes que tinha pagamento, principalmente, tinha coisas importantes para ser liberadas, né? Que é o prefeito que tem que fazer. E estava com isso vamos ter uma capa sobre isso e tudo mais. A Jaque, que era diagramadora do jornal, ela entrava 2 horas da tarde, ela chegou e veio falar comigo. Falei, Tiago, olha o que eu achei. A gente estava falando dessa coisa de prefeitura sem prefeito. Tem um poema que é Patativa do Assaré. Tem um poema dele que chama Prefeitura sem Prefeito. Cara. E algumas frases que ele fala no poema tinham ligação direta com o que a gente estava fazendo.
Ele cita lá a prefeitura sem prefeito, aí a gente lembra a capinha aqui do jornal quando a prefeita foi presa. Ele fala de alguma coisa que ninguém quer assumir o cargo. A gente fala da vereadora que estava cotada para assumir o cargo, né? Ele fala, não sei o que, de alguma coisa de consequência. A gente fala das consequências se a cidade continuasse sem ter o prefeito. Foi casando o que estava no poema dentro do que a gente estava produzindo. Eu falei, você quer saber? Eu vou pôr o poema na capa. Colocamos uma imagem da prefeitura de fundo, como se fosse uma marca d'água. Pus o poema na capa. Embaixo, na assinatura dele, eu apresentei quem é o poeta. O seu Patativa. Tá ali. Você entendeu? E a capa foi isso. Prefeitura sem prefeito. As chamadas são destacadas de frases desse poema, né? E foi uma maneira diferente da gente poder chamar, né? Porque já estava sem prefeito fazia alguns dias, né? Mas foi uma maneira da gente chamar de novo isso, mas de uma forma mais criativa, assim, tal, tudo. Porque a diagramadora lembrou de um poema que ela viu na época que ela estudava, né? E trouxe e virou capa, cara. O negócio é aquilo que eu volto a dizer, né? As pessoas fazem a diferença, né? Você fala que se apresenta o poeta, que é falecido em 2002, não nasceu nem visitou Ribeirão Preto, mas parece ter escrito o poema Prefeitura Sem Prefeito para nossa cidade. Com suas rimas simples, é considerado um grande poeta cearense. Aí as frases que você puxa é prefeito sem prefeitura, aí a fala da prefeita, que está na cadeia, prefeitura sem prefeito, aí relembra uma capa de quando ela foi presa, depois eu conheço do direito, e aí tá todo esse imbróglio que você falou de quem ia assumir, essa pergunta vai assumir, e as consequências aí, o verso é muito mais barbaridade. Porque né, o caos, né? Tipo, terra de ninguém. Como já nos ensinou o grande Tiririca, pior que tá, fica assim. Você entendeu? Fica. O Brasil de 2020 que eu diga. Quando você acha que você chegou no fundo do poço, você descobre que o poço tem açapão. É difícil, bicho. Não é fácil, não. Mas foi isso, foi legal por conta de um poema, cara. A gente mudou totalmente a capa. E vou dizer uma coisa para você, se a gente não tivesse alguma matéria faltando ali, por causa de alguma frase, eu achasse que tivesse que ter, a gente ia dar um jeito de fazer. Porque ficou muito legal, assim. Achei que foi uma decisão muito boa, assim. Modéstia à parte, obviamente, né? Por fim, fala a última aí. Glorioso bom dia, Bauru. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia que deu emprego para muita gente nessa vida aí da nossa geração aí. De uma forma ou de outra, todo mundo trabalhou, fez algo pro Bom Dia. Faz falta no nosso jornalismo local aqui. Um dos projetos mais gostosos que eu pude trabalhar. Aquela coisa de ler o local, né? Era aniversário do seu Sebastião Paiva, né? Não sei se seus alunos são de Bauru, geralmente não são, né? O pessoal da Unesp geralmente é muito de fora, mas o Sebastião Paiva foi um grande humanitário, né? Aqui da cidade, tinha um grande projeto, né, de ajuda e de solidariedade para as pessoas, né? E era conhecido, muito adorado pelas pessoas por conta do bem que fazia, né? E era aniversário dele, a gente decidiu fazer um perfil com ele, assim, né? Ele já velhinho, 103 anos, 103 anos, né? E ele chama Sebastião Paiva, né? Fala sobre, né, solidariedade, um mundo melhor para todo mundo. Confesso que eu, que sou fã de Titãs, né, me veio na hora a ler, não sei se não é do tempo do povo aí, talvez dos seus alunos, né, que são mais novos aí, mas tem uma música, quem canta muito é o Nando Reis, na verdade, que a letra é dele, né, que é O Mundo é Bom, Sebastião, né. Eu olhei e falei, putz, eu vou ter que dar essa manchete, nem que eu perca o emprego amanhã. Tentei ligar pro meu chefe, não conseguia falar com ele. Falei, e agora? Dou ou não dou a manchete? Que é uma manchete, queira ou não, você está dando o mundo é bom, né? Você está dando uma palavra ali que não é o português, né, letrado ali, né? Que a norma culta do português. A língua formal, a língua culta. Norma culta do português, né? Que é o que se exige dentro do jornal. Gostam sempre de falar das regras aí.
Falei, você quer saber? Eu acho que o personagem merece, a gente tem uma fotinho dele, todo bonitinho ali, seu Sebastião. Eu vou dar essa manchete. E dei. E confesso que eu fiquei com medo, viu? Achei que podia dar um rolo para mim aí. Nessa época, a chefia do Bom Dia não ficava em Bauru. Ficava fora, né? Então, eu fiquei com receio de não entender essa questão forte local que existe na cidade com o Sebastião Paiva, né? Mas tudo deu certo, ninguém reclamou da capa, pelo contrário, a capa foi bem elogiada, tudo. E é engraçado que quando eu fui para Ribeirão Preto, a gente foi fazer um material sobre ilhas de segurança. Ribeirão Preto tem muita violência, né, como eu já citei, mas tem cidades pequenas perto ali de Ribeirão, que, por exemplo, não tem um homicídio há 3, 4 anos. Assim. E a gente foi numa dessas cidades. E tinha um cara sentado no banco da praça, assim, todo bonitão, 3 horas da tarde, butinona, aquela fivela no cinto, né? Esperando assim o mundo acabar em barranco para ele poder ir embora, encostado. Tranquilinho, tranquilinho. Entrevistaram ele, não, aqui é sossegado, aqui a gente fica até tarde na praça conversando, ninguém atrapalha, ninguém enche o saco. Papapá. Qual que é o seu nome? Meu nome é Sebastião. Aí uma matéria sobre Ilha da Segurança, uma cidade que tudo é bom, eu não sei nem. Eu confesso para você que eu usei de novo O Mundo é Bom, Sebastião, e ele sentado no banco, assim, né? Só que eu não achei, acabei não trazendo essa capa, mas depois eu mando também qualquer coisa. Usei 2 vezes a manchete, e como fez sucesso da primeira vez, na segunda vez também foi bem elogiada, assim, deu tudo certo, assim. Bom, fã de Titãs e fã de Michael Jordan, que hoje nosso amigo Júlio Penariol postou no WhatsApp, falou aqui, ó, só Thiago Roque para no seu trabalho de assessoria fazer menção a Michael Jordan. Entendeu? E hoje também acabou E exato. No dia, exatamente, nada mais pontual do que isso. É tudo muito pensado. Assim que terminar o nosso papo aqui, eu vou matar os 2 últimos capítulos, últimos episódios. Ah, legal. Vale a pena, viu? Eu já assisti. Assisti na madrugada, não consegui esperar. Muito bom mesmo. Era isso. Bom, é isso. Bom foi nosso papo. Foi muito legal mesmo. Espero que ajude o pessoal. Rendeu. E se alguém, viu, chefe, se você quiser, se você tem meus contatos, se alguém quiser tirar dúvida, trocar uma ideia, pode passar. Eu gosto muito de falar sobre capa. Acho que a quantidade de tempo que a gente falou aqui não nos deixa mentir, né? Tomara que você consiga editar bem isso aí para ficar menor para eles. E... Tá, eu posso divulgar a rede social sua? Pode divulgar tudo aí, meu WhatsApp. Tenha medo, não. Tá, e bom, se alguém tá bom. quiser trocar figurinha, quiser conversar, eu estou sempre à disposição aí. E eu queria agradecer o convite, fiquei extremamente lisonjeado. Faz quase em novembro, vai fazer 3 anos que eu estou longe do jornalismo diário já, né? E eu fico feliz do trabalho ser lembrado, mesmo eu já estando há um bom tempo fora assim do jornalismo diário. Estou na assessoria agora. Mas eu fico muito feliz, assim, fico muito lisonjeado por ter sido convidado e... mas foi assim, foi automático. Eu comecei a falar de capas, botei umas capas no projetor, na tela, e aí eu falei, aliás, eu tenho um amigo que faz umas capas bem loucas. Falei desse jeito, do jeito que eu tô falando. Eu fazia umas capas bem loucas. Opa, posso chamar ele para vir conversar com a gente. E era para ter sido esse papo ter sido presencial, né? Mas aí veio a pandemia. Coronavírus atrapalhando nossa vida desde 2019. Desde dezembro. Dezembro de 2019. Mas eu fico à disposição e eu sempre falo que a Unesp chamou, eu tô aí, cara, precisando. Faço questão de voltar a um lugar que me tornou não só jornalista, mas me tornou a pessoa que eu sou, assim. Vou usar o termo que o professor Zeca Marques, que é meu orientador hoje, usou uma vez que eu participei de uma banca, que ele era o orientador da banca, aí, né, aquela formalidade de apresentar o convidado, né, aí falou, ó, esse aqui é o Fernando, um filho da Unesp, adorei o termo, desde então adoro usar. Então, Thiago Roque, um filho da Unesp conosco.
Agradeço muito. Muito filho. Dona Cleide não vai gostar, mas sou filho dela e da Unesp. É isso aí.